Olá, graça e paz. Aqui é o irmão Pablo e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a veracidade das Escrituras. Fiquem ligados. Muito bem, meus irmãos. Eu pretendo fazer aqui para vocês uma rápida apologética defendendo dois pontos que comprovam historicamente e cientificamente que este livro ele não é apenas um livro escrito por mãos humanas, mas ele é um livro inspirado divinamente pelo próprio Deus. O primeiro exemplo que eu quero deixar aqui para vocês está no livro de Jó, capítulo 26, versículo 7. Estendeu o setentrião sobre o vazio e suspendeu a terra sobre o nada. Bom, antes de eu comentar sobre esse texto aqui, eu preciso dizer para vocês que foi feita uma datação por radiocarbono 14 e comprovou que o livro de Jó ele foi escrito na Idade do Bronze, ou seja, há mais ou menos 3.500 anos atrás. E por que eu li esse texto aqui para vocês? Aqui o autor diz: suspendeu a terra sobre o nada. Ele está dizendo que Deus suspendeu o planeta onde nós vivemos sobre o nada, sobre o vazio, sobre o espaço. E ele narra como se tivesse sido tirada uma foto da Terra de um satélite. Talvez você esteja se perguntando: tudo bem, irmão Pablo, mas aonde tem espiritualidade nisso? Bom, aí eu vou dizer para vocês que só no ano de 1687 foi que Isaac Newton criou a teoria da gravitação universal. E foi aí que ele comprovou que a Terra ela era suspensa no espaço. Bom, pena que foi um pouquinho tarde, né? Porque há milhares de anos atrás a Bíblia ela já comprovava esse fato. Bom, esse foi o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto agora. O segundo exemplo que eu quero deixar aqui para vocês está no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Eu vou ler os versículos de 3 a 5. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos caso nenhum dele, e no entanto eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Quando foram encontrados os primeiros livros e pergaminhos e rolos dos escritos dos profetas, o livro do profeta Isaías estava entre eles. Isso foi guardado e mantido em lugares bem conservadores, e até que a ciência realizou alguns exames e datou o livro do profeta Isaías escrito há mais ou menos 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Então nós podemos ver aqui em Isaías capítulo 53 que ele está se referindo a um homem que iria carregar as dores, os sofrimentos e o castigo que hoje nos traz a paz iria cair sobre ele. Quando você lê esse texto, até mesmo para uma pessoa que não crê na Bíblia, não crê na palavra de Deus, e perguntar para ela quem o texto se refere, é óbvio que ela vai dizer que o texto se refere a Jesus Cristo. Então nós vemos aqui neste exemplo que há 700 anos antes do nascimento de um homem, Isaías já profetizava, Isaías já narrava o que iria acontecer com ele. Então esse é o segundo exemplo, que a Bíblia ela é de cunho espiritual e não apenas um livro escrito por mãos humanas. Muito bem, meus irmãos, eu trouxe apenas dois fatos que comprovam a veracidade das Escrituras para que isso sirva de fortalecimento para a fé de vocês.
E eu quero encerrar esse vídeo contando uma história para você. Certa vez, um casal estava prestes a se separar. Foi quando uma pessoa indicou que eles lessem as Escrituras antes de tomar qualquer decisão. O homem, após uma semana de leitura, chegou em sua esposa e disse: "Querida, se esse livro estiver certo, nós estamos errados." Após 2 semanas, ele chegou em sua esposa novamente e disse: "Querida, se este livro estiver certo, nós estamos encrencados." Na 3ª semana de leitura, este homem chega em sua esposa e diz: "Querida, se este livro estiver certo, nós temos uma chance de ser salvos." Meu irmão, eu digo para você de todo o meu coração, este livro, ele está certo. Este livro, ele pode mudar vidas, ele pode transformar vidas, assim como ele fez com a minha. Eu nunca vi a vida de ninguém sendo transformada por uma literatura de Shakespeare, de Hamlet, de Dan Brown, mas o que eu vi foram homens e mulheres sendo transformados e até morrendo ao longo da história por defender a literatura contida neste livro. Então, meus irmãos, o pedido que eu deixo aqui para vocês é: leiam, examinem, se interessem, se aprofundem na literatura contida neste livro. Examine este livro como um homem que procura ouro pelas montanhas. E eu creio que através deste livro, o Espírito do Deus vivo pode transformar a sua vida, assim como ele fez com a minha. Compartilhe este vídeo, passe para os seus amigos, para os seus familiares, para que Deus, através de um pecador como eu, possa falar nos corações de cada um deles. Essa é a minha mensagem que eu deixo para você hoje e eu peço que Deus continue os abençoando. Fiquem na paz.